Esse episódio do Capscast aborda temas sensíveis, como sofrimento e dor crônica, e discussões sobre eutanásia, distanásia e mistanásia. Aconselhamos a escuta cuidadosa. Se você ou alguém que você conhece precisa de apoio, procure um profissional da saúde mental ou ligue para o CVV no número 188. Neste episódio, vamos tratar de outro tema desafiador: a morte e os cuidados para o bem viver e o bem morrer. Vamos explorar também os pontos de contato entre os cuidados paliativos e os cuidados em saúde mental. Viver bem com um transtorno mental definitivamente não é algo fácil. Mas o morrer com um transtorno mental... Você já parou para pensar sobre isso? Aliás, ainda que a morte seja a única certeza na vida, pensamos e falamos pouco sobre isso. O que é possível ser feito para que a vida tenha sentido até o último dia? Que aí estamos falando sobre dois tabus. A gente está falando sobre a morte e a gente está falando sobre saúde mental. O brasileiro não fala sobre nada disso, né? O brasileiro não fala sobre morrer, brasileiro não fala sobre ter problemas. Nós não temos uma cultura onde a gente fala sobre as coisas difíceis. A gente guarda as coisas difíceis debaixo do tapete. E aí a realidade que a gente vê da falta, né, desses serviços é um reflexo da nossa cultura. Porque, inclusive, para os pacientes oncológicos, o acesso ao tratamento, ao cuidado e alívio desses sintomas já é péssimo quando a gente fala de Brasil. Existem uma escala, depois vocês procurem se vocês tiverem curiosidade, de quais são os piores países para se morrer no mundo. E o Brasil tá tipo pior do que muitos outros lugares. A gente entende que uma das coisas que precisa ter para ter qualidade de morte é o controle da dor. E aí, se até para o paciente oncológico é difícil ter acesso, por exemplo, a um opioide forte para controle de dor, tipo morfina, tipo até fentanil. Imagina isso para a população de doença de saúde mental. Então, assim, ainda é muito ruim morrer no Brasil. Muito ruim. E imagina morrer com uma questão de saúde mental complexa. A gente está falando sobre o creme de la crema do desastre, vamos dizer assim. Está começando mais um Capscast do Gato Preto. O podcast de um CAPS que não existe para dar voz a pessoas que existem. Meu nome não existente é Tunica. E o meu é Pi. Nosso tema de hoje é... Cuidados paliativos e saúde mental. Bora falar sobre isso? Bora! Pi, acho que você foi muito dura na introdução. Beleza. Vou retomar de um jeito mais poético. A vida é feita de mudanças. Algumas chegam como uma brisa leve, quase imperceptível, guiando uma travessia sem sobressaltos. Outras vêm como uma tempestade, exigindo refúgio, cuidado e coragem para seguir adiante. Mas existem territórios em que o vento anuncia uma mudança única e definitiva. Neste lugar, entre o que ainda é e o que já começa a deixar de ser, tudo se torna um movimento incessante.
um fluir que não pode ser interrompido. Memórias se levantam, medos ganham voz e o próprio tempo parece mudar de ritmo. É nesse limiar onde a vida se torna mais profunda e mais frágil que a presença de quem sabe ouvir o vento, acolher o medo e sustentar a travessia se revela um gesto de profunda humanidade. Pode falar já? Pode falar. Eu sou Letícia Pacchioni Félix Queiroz e eu autorizo a gravação. A Letícia Pacchioni é médica de família e comunidade, está fazendo residência, ou seja, especialização e cuidados paliativos. Estou afastada por conta da licença maternidade, mas eu estou cursando a residência no Hospital das Clínicas, lá no HC, de cuidados paliativos. Sim, quando a Letícia veio conversar com a gente, ela havia dado à luz há pouco tempo a uma linda menininha, a Maria. Então, eu tenho agora, desses últimos meses, a realidade de estar vivendo num hospital-escola, numa enfermaria de cuidados paliativos e tal. Mas antes disso, nesses 3 anos que eu trabalhei 1 ano na estratégia de saúde da família, na UBS, como médica. E depois eu trabalhei 2 anos na atenção domiciliar. Como assim? Atenção domiciliar? Tem uma parcela da população que a gente chama de domiciliado, que não tem condição de se dirigir até o posto para receber esses cuidados. E aí, em boa parte da área da cidade de São Paulo, existe esse serviço do SUS, que é a atenção domiciliar. Não é tipo um home care, tá? É um serviço do SUS mesmo, onde tem equipes, que tem carros, tudo, e que fazem essas visitas. Só fazem essas visitas. Na atenção domiciliar, a doutora Letícia entrou em contato com uma realidade diferente de tudo que já tinha visto. Nesses 2 anos que eu trabalhei lá, além de eu ter aprendido muito da vida, do território, de uma realidade muito difícil, de uma periferia que eu nem sabia. Olha, que eu já tinha trabalhado em muita periferia, tinha feito muito voluntário em várias quebradas, mas eu não conhecia nada parecido com o que eu vivenciei lá na cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes é uma região no extremo leste da cidade de São Paulo. O meu mundo do cuidado paliativo foi isso. Por isso que eu contei, né? Porque não foi um cuidado paliativo do Sírio, do Einstein. Foi um cuidado paliativo dentro da favela, dentro de áreas de invasão, dentro de um barraco. Ali, a doutora Letícia iria lidar com um nível de sofrimento humano até difícil de imaginar. E mesmo assim, a gente conseguia de alguma forma amenizar tanto o sofrimento dos pacientes quanto das famílias. Eu acompanhei alguns pacientes oncológicos, acompanhei alguns idosos demenciados e inclusive fiz alguns óbitos domiciliares. Cuidamos na casa e acolhemos essa família, depois a gente fazia o pós-óbito. Foram 2 anos muito emocionantes. Nós já vamos retomar a história da Letícia, mas Pi, afinal, o que são cuidados paliativos? Espera aí um pouquinho que a gente já vai responder. Mas antes... Oi, Pi. Oi, paulistano! Oi, Estrela! Oi! A gente veio dar uma forcinha para vocês. Onde vocês pararam? Estávamos falando sobre o que são cuidados paliativos. Tem muita gente que ainda acha que é só um cuidado para quem já está quase morrendo, quando, entre aspas, não tem mais nada o que fazer. Essa ideia está bem equivocada. Vamos lá. Diz o site do Ministério da Saúde. Os cuidados paliativos são ações de cuidado que priorizam o bem-estar e a qualidade de vida de pessoas e seus familiares que convivem com uma doença grave que limita ou ameace a vida. Essa abordagem busca prevenir e aliviar o sofrimento físico, emocional, social e espiritual através de suporte integral à saúde. Tiveram várias definições. A primeira definição foi há muitos anos atrás, que foi a própria Organização Mundial de Saúde que definiu o que é cuidado paliativo. Pela definição deles, cuidado paliativo era cuidados de fim de vida em pacientes oncológicos.
E aí é por isso que a sociedade inteira ainda continua... Quem já ouviu falar, né, entende que cuidado paliativo é isso. É só sobre cuidar das pessoas que estão já nos últimos dias de vida e normalmente relacionado a doenças de câncer. Só que aí os anos foram se passando e foram mudando essa definição. A última definição de 2019 fala que é um cuidado que vai acolher esse indivíduo de forma integral. É um cuidado que deve ser ofertado de forma multidisciplinar ou interdisciplinar ou transdisciplinar. Isso vai englobar o paciente que tenha uma doença que pode ser ameaçadora de vida, que pode ou não já estar em seu curso final. Para mim, muitos transtornos mentais poderiam estar nessa definição de doença grave que limita ou ameaça a vida. Ainda segundo o Ministério da Saúde, os cuidados paliativos devem ser iniciados tão logo o diagnóstico de uma doença grave seja feito, mesmo que ainda haja intenção curativa. Quanto mais cedo, mais benefícios para o paciente e a família. E também englobando a família e os cuidadores. Isso é extremamente importante, porque a gente não oferta o cuidado só para o doente. Se a gente não cuida da família junto, e às vezes não é a família que participa, é só um cuidador que não é familiar. Essa pessoa também precisa do cuidado junto com o paciente. Dar mais atenção aos cuidados com a família e cuidadores, que também sofrem com aquela condição. O que parece óbvio quando o assunto é câncer, frequentemente fica esquecido quando a condição é psíquica. Como a Letícia é médica, ela traz principalmente essa perspectiva, mas com a consciência de que a parte médica é só uma parte. O foco da parte médica sempre vai ser, primeiro de tudo, controle de sintomas, porque a gente não consegue abordar outras coisas. Se a pessoa tá morrendo de dor, se ela tá vomitando sem parar, né? Como que você vai acessar se a pessoa tem algum problema familiar, se ela tem alguma questão financeira pendente, se ela quer organizar alguma parte da vida dela, se ela não consegue nem falar uma palavra de tanta dor ou de tanta náusea. Talvez fosse importante entender na prática e ouvir quem já viveu na própria pele os cuidados paliativos. Pode usar meu nome. Pode? Primeiro nome. Tá, então vamos usar Marcos. Quem conduziu essa conversa foi o ciclista, psiquiatra do CAPS. Como é que você gosta de se apresentar? Quem é o Marcos? Pergunta difícil. Bom, sou o Marcos, tenho 49 anos, sou formado em comunicação, sou cadeirante, sofri um acidente em 2011, fiquei tetraplégico e desde então venho cuidando da saúde de uma maneira mais acentuada, devido a algumas complicações geradas pela lesão. Marcos sofreu uma lesão medular e os comandos do cérebro não conseguem chegar a boa parte do seu corpo. E as sensações do corpo também não conseguem chegar ao cérebro. Na tetraplegia, tanto as pernas quanto os braços são afetados pela paralisia decorrente da lesão medular. A paralisia nos braços e mãos de Marcos é parcial. Por exemplo, ele consegue operar sozinho a cadeira motorizada em que estava sentado quando deu a entrevista. Mas, além das limitações motoras, a lesão da medula traz outras consequências. Então, a tetraplegia, ela gera, além da falta de movimento, uma complicação no trato intestinal e urinário. Eles chamam de intestino e bexiga neurogênica. E o tratamento para isso é uma medicação de uso contínuo. Além disso, eu tenho um problema de dor neuropática, que é uma dor acentuada pelo corpo, né? A dor neuropática é causada pela lesão do próprio nervo ou, como no caso do Marcos, da medula. A dor, ela é angustiante. Eu faço uso de medicação para controlar a dor, mas eu sinto dor 24 horas por dia desde 2012 para cá. Já são quase 14 anos.
tem momentos que a dor é muito intensa, né? Mesmo fazendo uso da medicação para controlar a dor. E em que momento que você teve contato com os cuidados paliativos? Tive contato na minha última internação, que foi agora em 2024. Em maio de 2024, eu tive uma infecção, fui parar no hospital. Era grave essa infecção? Era grave, chama síndrome de Fournier. Ela é uma bactéria que come o tecido, né? Uhum. Onde é pouco vascularizado. E o tratamento é difícil. Marcos já vinha com uma condição grave, limitante, que ameaçava sua vida, mas foi só quando ele tinha um risco mais imediato de morte que os cuidados paliativos entraram para valer em sua vida. Ele ainda tem muito o que contar, mas a Letícia falou sobre sua frustração com as dificuldades da medicina quando não havia uma solução simples, tipo uma pílula mágica. Quer dizer, quase sempre, né? Vamos voltar um pouquinho na história dela. Na época da faculdade, eu gostava um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo eu não me identificava 100% com nada, porque a gente, na faculdade de medicina, a gente aprende que a gente precisa de curar, né? A gente aprende as doenças, a gente aprende os tratamentos e a gente entende na nossa sociedade como um todo, na verdade, né? Que o médico, ele é um consertador. E eu não enxergava dessa forma. Eu percebia que a conversa ou a própria interação, várias outras coisas contavam muito mais quando você estava tratando, se relacionando com o paciente, do que propriamente você ter uma pílula mágica que ele fosse tomar e resolver o problema dele, sabe? Mas ninguém fala pra você o que você faz se não der certo. Enquanto eu estava trabalhando na atenção domiciliar, eu percebi que eu precisava de mais conteúdo técnico sobre cuidado paliativo. Porque os meus chefes eram paliativistas, mas eu não era. Só tinha me formado médica, não tinha nenhuma especialização. E aí, nessa época, eu fiz a pós-graduação lá no Einstein. Aí eu ia pro Einstein estudar sobre cuidados paliativos e aí levava o cuidado paliativo lá para a cidade de Tiradentes. Foram 2 anos, assim, muito maravilhosos. Foi meu trabalho, assim, preferido da vida. Acho que eu nunca teria ido se eu já tivesse uma especialização, mas eu não queria parar. Marcos estava justamente em uma situação em que as coisas pareciam não estar dando muito certo. Que eu fiquei com uma ferida por falta de movimento. Essa é uma das consequências, né? De quem tem falta de movimento fica mais suscetível a ter feridas de úlcera por pressão, né? Conhecida também como escara. E aí foi uma sucessão de feridas que me levaram para um quadro de anemia crônica, né? Perdeu muito sangue naquele momento. Perdi muito sangue, minha alimentação também não estava tão boa, então decorrente dessas coisas eu tive a anemia acentuada, né, profunda. Assim, em 2024, Marcos se viu internado, com escaras, anemia profunda e um quadro grave, a síndrome de Fournier. Esta síndrome é uma infecção bacteriana que causa a perda de tecidos na região do períneo. Uma pessoa em cada 4 ou 5 internadas com este quadro morrem. Mas tinha mais um problema. Uma das coisas que estão relacionadas à ferida também é que eu já havia adquirido uma osteomielite em 2017, que foi tratada, né, com medicação, foi feita uma raspagem, mas ela parece que não foi eliminada do osso, né, e a constatação em 2024 foi que
ela tinha se alastrado. Mas em que momento que foi acionado os cuidados paliativos? Foi uma ideia sua? Foi de outra pessoa? Como é que os cuidados paliativos entraram na história? Nessa minha primeira internação, eu conversei com a minha esposa sobre alguns cuidados que eu gostaria de ter no hospital, né? Coisas que eu gostaria que não fossem feitas comigo no hospital se o meu quadro clínico piorasse, que são chamadas de diretivas de vontade. Guarda essa expressão, diretiva antecipada de vontade. A gente vai falar mais sobre isso. Então, eu gostaria de não ser entubado, gostaria de não ser reavivado caso viesse ter parada cardíaca, gostaria de não receber alimentação por sonda. Essas eram as principais vontades que eu tinha. E aí, pelo fato de eu estar em sepsia, enfim, um quadro crônico no osso, tanto que foi feito também uma cirurgia para retirar um pedaço que estava mais infeccionado. Ali a gente acionou os cuidados paliativos do hospital para ter um acompanhamento mais cauteloso comigo, com a família também, né? Letícia falou mais sobre esse cuidado ampliado. Aquele que, às vezes, fica esquecido. A gente tem que enxergar o indivíduo como um ser completo. Se a gente for tentar só tratar a parte da doença, a parte física, ou só a parte da saúde mental, ou só a parte social, ou só... não tem como, né? A gente não consegue fazer cuidado paliativo de qualidade se a gente não entende o indivíduo em todas as suas dimensões. Dimensão familiar, social, psíquica, mental, física, tudo isso. Acho que podemos simplificar a frase de Letícia. A gente não consegue fazer cuidado de qualidade se não entende o indivíduo em todas as dimensões. Com certeza. Porque quando é um transtorno mental que ameaça a vida, existe todo um apagamento dessas dimensões? Talvez o estigma e o preconceito falem mais alto. A gente vai voltar nessas questões. Para o Marcos, as coisas melhoraram um pouco naquele momento. A síndrome de Fournier foi feito uma cirurgia logo quando eu entrei, e aí o organismo foi recuperando o tecido, que é retirado, né? Mas a condição de saúde dele é instável e pouco tempo depois... E aí depois eu tive uma recaída em janeiro de 2025 e tive que fazer uma nova internação. Nesse período também foi constatado que eu tinha uma bolsa de pus na coxa, né, na região onde o osso teve infeccionado. Então foi feita outra cirurgia para fazer a drenagem e a limpeza do tecido muscular. E teve algum momento que você recusou algum procedimento? Tiveram. Foram mais de um. A princípio, pela infecção que eu tenho no fêmur, a ortopedia sugeriu a amputação da perna esquerda, né? Que eu me recusei a fazer. Foram feitas 3 conversas com a ortopedia em dias diferentes, na mesma internação, a respeito da amputação, né? E eu sempre coloquei como uma não alternativa. As conversas eram um pouco no sentido de te convencer da necessidade de fazer isso? Da necessidade de eu fazer e se eu estava ciente disso. Do risco, né, que você estava assumindo ao não fazer. E do risco que tinha de fazer também, né? Porque é uma cirurgia muito invasiva, né? E das complicações que
teriam relacionadas a essa amputação, né? A medicina tem seu conhecimento acumulado, a autoridade do diagnóstico e a busca implacável por extirpar a doença. No caso de Marcos, isso significaria amputar a perna inteira, incluindo a coxa, o que praticamente o restringiria ao leito. Mas no tabuleiro da vida humana, nem todas as peças se movem pela lógica fria do consertar. Eu não queria perder a perna. A verdade é essa. Extrair o osso que está infeccionado é a melhor forma de acabar com a infecção. Mas uma cirurgia como essa ia acarretar em várias mudanças no meu estilo de vida, enfim, nos cuidados pessoais, que eu não quero para mim. Cada pessoa, com sua história, seus medos e seus desejos, carrega sua própria bússola. Se a gente não acessa quais são os valores dessa pessoa, o que faz sentido para ela, você não vai conseguir ofertar nada. Você vai levar tipo um cardápio, você vai tentar ofertar uma salada de fruta, mas para a pessoa não faz o menor sentido. O negócio dela é feijoada, tá entendendo? Se você não entender quem é aquele paciente, como que você vai ofertar qualquer coisa para ele, se não fizer sentido para ele? A qualidade de vida, ela não é minha como profissional. Não é o que eu entendo como sendo uma vida boa. Respeitar os valores da pessoa. Mais um ponto, às vezes, esquecido nos transtornos mentais. E a complexidade, no caso de Marcos, era ainda maior. E essa cirurgia tinha outra complicação, né? Porque precisaria ser feito uma cirurgia de intervenção no intestino e na bexiga para direcionar o trato para uma bolsa. Você ia ter a perna amputada e ia ficar com uma bolsa de colostomia. E uma de urina também. Né? Uma de urina. Não se tratava apenas de perder uma perna, mas também a integridade de outras funções básicas, com custos físicos e emocionais incalculáveis, para o que o Marcos considerava vida. A gente promete que vai contar o que houve com Marcos depois disso. Beleza, Tunica. Agora eu acho importante destacar que não se trata de negar o conhecimento e a ciência, mas de expandir o olhar e honrar a complexidade da existência. A gente tem que entender dentro da individualidade dela o que é qualidade de vida, o que é redução do sofrimento. Às vezes, para mim, sofrimento é uma coisa. Às vezes, para você, é totalmente outra. Às vezes, para mim, sofrimento é sentir uma dor. Às vezes, você nem liga para a dor. O que você não suporta é ter falta de ar. E isso não só para os sintomas físicos, mas para os sintomas psíquicos também. Então, não é que a gente vai lá com uma varinha, blim, e resolve, faz tudo ficar bom. Ou não, vai lá e enche de medicamento para a pessoa já dormir e morrer. Não é isso. A gente precisa identificar aquele indivíduo, vincular com aquele indivíduo e entender para ele o que faz sentido para aquilo ser melhor. Entende? A medicina ela é dividida em especialidades. Então as pessoas focam muito do seu trabalho naquilo que é especialista, né? No que ela é especialista. É um problema ali para resolver, vamos resolver esse problema aqui. Então ela não olha o paciente como um todo. O que eu acho que é uma ideia da medicina paliativa, olhar o paciente como um todo, né? Essa escuta profunda, esse respeito aos valores e essa visão integral são a força que nos ajuda a navegar por esses mares turbulentos e a definir não só qual é o porto onde se quer chegar, mas qual é a melhor rota,
de acordo com aquela bússola que é única, que é nossa. É assim que se constrói um caminho de dignidade. Um dos motivos que eu não escolhi amputar a perna é porque o impacto psicológico para mim ia ser muito grande. E eu não sei se eu conseguiria conviver com isso. Então eu falei, até comentei, se não tiver alternativa, enfim, eu vou morrer com a minha perna, mas vou morrer com ela. E na família, teve alguém que resistiu, que achou que você estava fazendo besteira? Não, ninguém falou nada comigo a respeito disso. Foi bem aceito, né? Ah, sim, acho que foi aceito, né? Eu não sei se eles assustaram de início, né? Uhum. Porque como o meu quadro era crônico, né? Grave, e eu corria risco de vida, de fato, né? Acho que é aquela coisa de achar que não tem solução mesmo, né? Que a pessoa está em estado terminal. Então fica todo mundo um pouco apreensivo. A apreensão que a família de Marcos sentiu, o receio do que viria, nos remete à seguinte questão: como a própria equipe de saúde lida com as delicadezas de cada vida e de cada escolha em jogo? E eu acho que o desafio de quem faz cuidado paliativo é você entender o porquê que você tá ali. Se você tem muito claro no seu coração, na sua mente, o porquê que você tá fazendo aquele trabalho, tudo fica muito mais leve. Se você acha que você vai fazer cuidado paliativo, querendo resolver os problemas das pessoas, querendo resolver a vida delas, porque aí você se sente mais do que o médico, né? Nossa, você vai resolver tudo, porque os médicos normais vão só dar um remédio. Eu não, eu vou olhar o lado espiritual, o lado social, o lado familiar, eu vou enxergar o indivíduo como um todo. Se você entra na sua função entendendo que o seu papel é resolver a vida das pessoas, você vai viver frustrado e abalado, porque as vidas, elas são complexas. E uma pessoa que viveu uma vida inteira, como é que um profissional ou uma equipe, num momento final da vida, vai querer resolver os problemas de uma vida inteira? Não existe isso. Então, a gente tem que ter um pouco de noção da nossa miudez na vida das pessoas, fazer com muito amor e carinho, tentar trazer o máximo de conforto possível. Se você conseguir diminuir o sofrimento daquela pessoa, que seja um pouco, que isso te traga bem-estar. Se você não se contentar com isso, vai ser muito desafiador. Tanto é que tem muitos profissionais dessa área que entram em burnout, enfim, assim como na área da saúde mental, né? E já que estamos falando de saúde mental... Meu nome é Loba. Doutora Letícia, para pessoas que vivem anos com transtornos mentais graves, assim como a bipolaridade, o autismo e borderline também, que está sem uma perspectiva de cura, quais os momentos que os cuidados paliativos se tornam mais indicados e como eles podem estar ajudando para esses tipos de pacientes estar seguindo uma vida melhor, mais confortável? Para a saúde mental, fica um pouco mais complexo da gente definir um momento exato. Mas o que a gente pode ter, assim, para entender, como faz sentido o cuidado paliativo dentro dessa realidade? Se, de fato, os tratamentos que são modificadores de doença, que podem modificar o quadro daquela pessoa, para que ela tenha uma vida, vamos fingir que existe isso, plena de saúde mental, e fique bem, transcorra com a vida sem nenhuma intercorrência, sem comprometer os afazeres dela do dia a dia, da vida dela, essa pessoa não vai precisar de cuidados paliativos. Estrela, acho que se a gente levar a ferro e fogo que a doutora Letícia disse, não fica ninguém de fora. Também acho que não. Agora, aquelas doenças nas quais, mesmo com todo o aparato que a gente tem,
de tentar modificar a gravidade, né, dos sintomas que essa doença traz e compromete a vida da pessoa. Aí sim, acho que faz muito sentido a gente englobar o cuidado paliativo e entender aquilo que eu falei para vocês antes, que o nosso papel não vai ser de resolver, curar, né? Mesmo porque a maioria das doenças de saúde mental não tem cura. A pessoa vai viver com ela como se fosse uma diabetes, como se fosse, né? E aí a hora do cuidado paliativo entrar é mais ou menos o mesmo de quando a gente pensa para as outras doenças. Quando essa pessoa está sofrendo muito. E os outros profissionais, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, não estão dando conta sozinhos de aliviar esse sofrimento. Nesse contexto, os cuidados paliativos não significam desistir de tratar, mas mudar o foco para o alívio do sofrimento e a promoção de dignidade, do senso de propósito e da qualidade de vida. Eu acho que quando vocês pensarem em cuidados paliativos, a palavra que deve vir para vocês, se fosse assim me perguntar, doutora, define em uma palavra o que é a sua especialidade, o que é o cuidado paliativo, eu ia dizer, é o médico especialista em tratar sofrimento. Seja ele sofrimento físico, psíquico, e aí não é só o médico, vou me corrigir, né? É a equipe especialista em tratar sofrimento. Inclusive, existe o psicólogo paliativista, existe o fisioterapeuta paliativista, o terapeuta ocupacional paliativista, que se especializa dentro dessa realidade. E na prática, como funciona? Eu vou contar um caso que eu acompanhei ainda quando eu era estudante, que eu acompanhei lá no HC e que eu achei incrível e que eu queria muito estar na residência por conta, inclusive, desse caso. Era uma paciente com uma questão alimentar. Ela tinha um quadro de anorexia muito grave. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar que se caracteriza pela restrição importante e voluntária do consumo de alimentos, com busca incessante pela magreza, medo intenso de ganhar peso e percepção distorcida do próprio corpo. E ela internava direto lá no HC, à beira da morte, assim. Ela pesava, acho que, 32 quilos na época. E ela era alta, tipo a Morena. E ela sempre internava com quadro de desnutrição gravíssimo. Às vezes ela fazia psicose de tão desnutrida que ela estava. Enfim. E todo o pessoal da psiquiatria que acompanhava, pessoal da psicologia, os psiquiatras, né, os terapeutas que faziam parte do cuidado dela, não conseguiam vincular com essa paciente de forma a estabelecer um plano de cuidado que fizesse sentido para ela, que ela de fato sentisse vontade de estar sendo cuidada naquele lugar. E aí, alguma pessoa muito especial teve a ideia de chamar a equipe de cuidado paliativo, que trabalhou junto com a equipe de psiquiatria. Então, o psiquiatra, junto com o paliativista, sentou para conversar com essa paciente e entender de fato o que era um plano de cuidado real e possível para o cuidado dela. Alguns princípios dos cuidados paliativos deveriam ser aplicados sempre na atenção aos transtornos mentais, especialmente aos graves. Vamos a mais um dos nossos jogos. Eu falo o princípio e vocês comentam. Bora lá? Alívio do sofrimento como objetivo central. O sofrimento não é apenas sintomático, mas existencial, relacional e social. Afinal, o sofrimento é subjetivo, mas tem bases na realidade concreta. É necessário valorizar sintomas como desesperança, angústia, vazio, medo e solidão, mas também olhar para as situações de vida que promovem o sofrimento. 2. Cuidado centrado na pessoa, não na doença. Isso quer dizer escutar e compreender a narrativa do paciente sobre sua história, valores e o que considera uma vida minimamente digna. E também respeitar preferências quanto a tratamentos, mesmo quando não são os supostamente mais eficazes.
O eficaz de verdade é trabalhar com objetivos de vida possíveis e significativos, não apenas se a pessoa consegue trabalhar ou ser útil. 3. Proporcionalidade terapêutica. Um princípio central dos cuidados paliativos é evitar tratamentos inúteis ou que tragam mais sofrimento do que benefício. Em saúde mental, isso significa reavaliar a insistência em múltiplas trocas medicamentosas que não geram melhora significativa e têm alto custo subjetivo. Considerar os efeitos colaterais, riscos e o impacto na identidade do paciente e avaliar se eventuais planos terapêuticos mais intensivos ou internações produzem benefício real. Uma pergunta-chave é: esse tratamento reduz sofrimento ou apenas mantém uma lógica de tentativa infinita? 4. Reconhecimento da cronicidade e dos limites da cura. Alguns transtornos mentais graves têm curso prolongado e dificilmente melhoram. E isso precisa ser comunicado com honestidade e cuidado, sem fatalismo, tanto para o paciente como para a sua rede de apoio. Verdade. É necessário ajudar o paciente e família a elaborarem expectativas realistas e, de alguma forma, trabalhar o luto pela vida que não foi possível viver. Sim, mas também valorizar pequenos ganhos, estabilidade e continuidade de vínculos. É preciso viver bem dentro das possibilidades de cada um. Tudo isso ajuda a reduzir a culpa, a frustração e a sensação de fracasso. 5. Atenção à dimensão existencial e ao sentido da vida. Isso significa explorar questões como propósito, identidade, pertencimento e valores pessoais. Reconhecer o impacto do estigma internalizado, ou seja, ajudar a pessoa a construir narrativas menos patologizantes sobre si. 6. Trabalho com a família e rede de cuidado. Transtornos mentais podem causar sofrimento intenso também em familiares e cuidadores. É preciso cuidar do esgotamento emocional da família e ajudar a diferenciar o cuidado de controle. Além de trabalhar sentimentos difíceis como a culpa e a raiva. E melhorar a comunicação entre todas as pessoas envolvidas. 7. Interdisciplinaridade e cuidado contínuo. Exige equipe multiprofissional integrada e continuidade, previsibilidade e vínculo. Coisa que está difícil nos dias de hoje. Vamos lá, quase acabando. 8. Ética do cuidado e da dignidade. Evitar violência institucional disfarçada de tratamento, tipo aquela internação ou qualquer tratamento forçado que só traz sofrimento e prejuízos. Exato. Isso significa defender toda a autonomia possível, mesmo quando existam limites. Garantir dignidade, respeito e humanidade sempre, até o fim do cuidado, seja qual for o resultado. Posso citar aqui em relação à questão da redução de danos? Eu e a doutora, a gente conversou um pouco sobre isso e foi daí que veio a ideia da gente trazer o tema de cuidados paliativos aqui pro podcast. Quando a gente pensa sobre redução de danos, a gente está querendo o quê? A gente está querendo que aquela pessoa viva da melhor forma possível, com o mínimo de prejuízo possível à vida dela, mas entendendo que ela não vai se curar daquilo. Ela não vai deixar necessariamente de usar a substância ou as substâncias. A gente vai tentar com que ela faça esse uso da forma menos nociva possível à vida dela. Eu acho que talvez essa ideia da redução de danos tenha muito a ver e talvez faça vocês entenderem melhor como que o cuidado paliativo vai poder atuar. Mas não se trata apenas do cuidado com pessoas com uso problemático de substâncias. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, quando são questões de transtorno de personalidade, paciente borderline, às vezes é muito difícil mesmo para o psiquiatra conseguir vincular e entender o que aquela pessoa precisa.
Às vezes, essa pessoa não vai conseguir não ter crises ou não tentar, sei lá, o autoextermínio ou tentar automutilação, coisas desse tipo. Mas às vezes você não está conseguindo acessar o que para ela é pior. Então, a busca no cuidado paliativo vai ser tentar melhorar a qualidade daquela vida. Mesmo que aquela doença não vá embora e mesmo que a gente não consiga trazer para aquela pessoa uma funcionalidade que a sociedade entende como o jeito que deve ser. Tem gente que entende que para você cuidar de um paciente psiquiátrico, você deve trancar ele num hospital, num quarto com 4 paredes e encher de remédio. E tem muita gente que entende que isso não faz o menor sentido. Que é sobre o que a gente fala, que vocês falam maravilhosamente aqui. É isso, é a gente entender, não tem como a gente reduzir sofrimento se a gente não individualizar esse sofrimento. Se o indivíduo ou quem está falando pelo indivíduo, porque em alguns momentos esse indivíduo não vai poder falar por si, ele vai precisar, dependendo da condição que ele já está, ele não consegue mais escolher ou dizer o que faz sentido para ele ou não. Lembra que o Marcos falou sobre diretivas antecipadas de vontade lá no começo? Esse é um tema que precisamos retomar e pensar seriamente em como aplicar este instrumento nos cuidados com a saúde mental. Tinha mais alguém participando da conversa com o Marcos. Talvez você reconheça a voz. A gente nasce sabendo que vai morrer. Ninguém sabe quando, mas a gente vai morrer. Sim, é a Bibi que já participou de outros episódios com a gente. E tem coisas que precisam ser resolvidas Antes. antes. Só ser pensado antes. E ser pensado enquanto tem lucidez, clareza das coisas, né? Porque no momento de crise, as pessoas, elas ficam confusas, né? Existem 2 instrumentos usados nos cuidados paliativos que têm muito a ver com tudo que estamos conversando aqui. O planejamento antecipado de cuidados e as diretivas antecipadas de vontade. Para quem sofre de um transtorno mental grave, especialmente transtornos que a pessoa pode ter alteração do senso de realidade, seria importante também ter diretrizes de vontade estabelecidas, né? Então, explicando. O planejamento antecipado de cuidado, ou PAC, é um processo contínuo de diálogo entre a pessoa, profissionais da saúde e, quando desejado, familiares ou pessoas de confiança. Tem como objetivo identificar valores, preferências e objetivos de cuidado para situações futuras. Em saúde mental, o PAC ajuda a responder perguntas como: o que mais importa para essa pessoa quando está em sofrimento? O que ela considera um cuidado aceitável ou inaceitável? Como ela prefere ser cuidada em momentos de crise? Porque se eu tiver um surto psicótico e tiver em agitação psicomotora, pode também ter coisas que eu não quero que façam comigo. Por exemplo, eu posso não querer fazer CT, eu posso não querer receber determinada medicação, porque eu não me sinto bem com ela. As diretivas antecipadas de vontade, ou DAVs, são a formalização escrita da vontade da pessoa para o caso dela não conseguir expressar suas decisões no futuro. Elas são reconhecidas pela Resolução número 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina. Você pode consultar a íntegra no link que está na descrição do episódio. As diretivas antecipadas de vontade podem conter aceitação ou recusa de tratamentos específicos, preferências quanto a intervenções invasivas, nomeação de um representante chamado de procurador de saúde. Muitas vezes a pessoa, naquele momento da crise, ela realmente não consegue expressar as vontades, não consegue nem entender as vontades. Porque numa hora de crise não tem mesmo muito, né? Porque a pessoa pode estar delirante, persecutória, né? E aí não altera o juízo de realidade, mas isso tem que ser pensado antecipadamente.
Não, e um problema também é que quando a pessoa não está em condições de externar as suas vontades, né, com clareza, ou outras pessoas têm que decidir por isso, isso pode ser um problema também. Porque muitas das vezes as pessoas que têm que decidir por isso, elas discordam entre si. Em transtornos mentais graves, esses instrumentos reforçam a autonomia mesmo em contextos de crise, reduzem intervenções forçadas, fortalecem o vínculo terapêutico e ajudam a equipe a agir de forma ética quando a pessoa não consegue decidir. Ah, como eu queria que tivessem me contado isso antes. Bem que a gente estava precisando de um respiro quando o telefone tocou. Peraí, que agora é a Maria. Lembra da Maria, né? A filhinha da Letícia. Oi, mãe, ela tá chorando muito? Tá, eu vou pegar ela e vou ficar dando de mamar aqui enquanto eu respondo. Posso trazer ela aqui, Thor? Você corta, você apaga. Quem conhece o ciclista sabe que ele adora um bastidor. E claro que não cortou. Vocês provavelmente vão ouvir um barulhinho aí. É a neném mamando aqui, tá? Vocês não ligam, não. Em meio a tanta conversa difícil sobre sofrimento e escolhas complexas, Maria foi um alento, um sopro de pura vida. Ela ficou ali, mamando e dormindo, lembrando a todos nós que, apesar de tudo, a vida segue valendo a pena ser vivida, e assim ela embalou o resto da entrevista. Não que a conversa tenha ficado mais leve. Eu creio que no Brasil é muito pouco discutida a questão da eutanásia, ortotanásia e distanásia. Esse é o Nuvem. O que você poderia dizer sobre cada uma delas? Existe uma discussão bastante ambígua no debate público. Eu acho que essa informação é muito importante de estar nesse episódio. É de que cuidado paliativo e eutanásia não são a mesma coisa. Cuidado paliativo é baseado na ortotanásia. É um conceito bioético onde a gente entende que o nosso cuidado ele vai permitir que a doença avance conforme o seu curso natural. A gente não vai abrir mão ou desempenhar um papel nem tampouco de abreviar esta vida, como postergar esta vida, certo? Ou seja, na ortotanásia, a prioridade é o conforto e a dignidade do paciente, sem prolongar o sofrimento desnecessariamente, mas também sem acelerar a morte. No Brasil, a eutanásia é crime. A eutanásia não é você ir lá e assassinar um paciente. Ela é, de fato, você, ofertar um meio para que aquela pessoa antecipe a partida dela, ou então que você, de fato, faça isso em pessoas com doenças graves, terminais, enfim. É um conceito mesmo que, sim, é legalizado em outros países, mas no Brasil não é. Mas a discussão sobre a eutanásia não pode ser um tabu. E para muitas pessoas, trata-se de uma questão de dignidade. Desde quando eu tive a lesão, em 2011, né? Então, em 2012 eu já tinha essa concepção de que, eu acho que até antes de sofrer a lesão, né? De que a eutanásia deveria ser um direito das pessoas. Por que você pensa assim? Eu acho que as pessoas têm direito a saber o que faz da própria vida, né? Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, mas a sua própria vida eu acho que a pessoa tem direito. Até porque essa não é uma decisão fácil. Agora, naquele momento depois da lesão, o que te levou a pensar mais seriamente nisso, na eutanásia? Assim, minha lesão é grave, né? Ela implica numa falta de mobilidade severa, né? E eu tenho dor neuropática. Tem momentos que a dor é muito intensa, né? Mesmo fazendo uso da medicação para controlar a dor, né? Tem a possibilidade de fazer
o resgate usando uma medicação mais forte, mas é um sofrimento. A fala do Marcos nos joga de cabeça num debate ético complexo, que muitos preferem varrer para baixo do tapete. Se fosse permitido no Brasil, né? Se fosse legal no Brasil, você faria? Eu faria, mas... Não agora, né? Não agora, enfim, nem antes teria feito também. Uhum. Eu ainda luto para ter qualidade de vida, enfim, eu gosto de viver, eu acho que tem coisas muito boas que a vida traz e quero vivê-las, né? Uhum. A eutanásia é proibida por aqui, mas a distanásia não. Sobre a distanásia, que é o que mais se gostam de fazer no Brasil, porque não se gosta de falar sobre a morte. É você instituir medidas que não são modificadoras de doença, ou seja, elas são fúteis, você não vai mudar o desfecho, você só vai prorrogar. Vou dar um exemplo X. Um paciente DPO cítico com insuficiência respiratória. Ou seja, com doença pulmonar obstrutiva crônica, como o enfisema. Já com uma doença muito avançada, que não tem como a gente modificar esse quadro. Quando esse cara entra numa insuficiência respiratória aguda, que a gente entende que ele já está indo em fase terminal, em fase final de vida, a gente vai lá e intuba esse paciente. Esse paciente desse tubo, ele não vai para lugar nenhum. Ele não vai conseguir sair desse tubo e voltar a respirar sozinho. Mas mesmo assim, a gente vai e intuba para ele ficar vivo mais 5, 7 dias. Mais 2 semanas, mais 3 meses, sei lá. Quando a gente não conversa sobre final de vida e não delibera com o paciente e com a família sobre o plano de cuidado do que aquela pessoa quer, sobre diretivas antecipadas de vontade, sobre plano avançado de cuidados, quando a gente não faz isso, os médicos vão lá e fazem tudo o que tem para fazer. Conhecem essa frase? Eu quero que faça tudo. Tudo o quê? O que é tudo? E aí, quando você vai lá e intuba, faz diálise numa pessoa que não tem nenhuma perspectiva, não tem indicação de ser dialisado. Quando você vai lá e faz droga vasoativa, não deixa aquele coração parar de bater, sendo que não vai voltar a bater sem a droga. Você está prolongando aquele sofrimento. Isso é distanásia. E se a distanásia é o prolongamento inútil do sofrimento, a mistanásia é um conceito ainda mais cruel e, infelizmente, ainda mais comum no Brasil. Agora, quando a gente está falando de mistanásia, esse aí o Brasil ganha no top disparado. Mistanásia é quando a sociedade, de alguma forma, deixa que a pessoa vulnerada faleça por um motivo que era completamente possível de ser modificado. Então, você antecipa a morte daquela pessoa por uma condição social, por um determinante social, por uma falta de assistência, uma falta de cuidado. Morreu de hipotermia, uma pessoa com um câncer que morreu na fila esperando para fazer a biópsia, uma pessoa que morreu de uma infecção ridícula porque estava num leito no chão e não deu tempo de avaliar porque estava tão lotado e a pessoa acabou falecendo. Então, essas mortes são mortes de mistanásia. E as populações de minoria, né? Então, o falecimento da população LGBTQIA+, no geral, pessoas trans, população indígena, população quilombola, população em situação de rua, são várias mortes de mistanásia, né? Realmente somos especialistas nisso. E a desassistência e a invalidação na saúde mental também antecipam muitas mortes. Com certeza, e que chega no plantão e aí o psiquiatra desavisado, né, que não aprendeu como ele deveria fazer o trabalho dele, fala, é uma adolescente chiliquenta, só quer aparecer.
Não, tá querendo só chamar atenção, entendeu? Se quisesse se matar, tinha conseguido. Aquilo que vocês todos já devem ter ouvido, né? Não deixa de ser uma mistanásia também. O fato de que, em nosso país, a mistanásia seja uma realidade tão brutal, enquanto ao mesmo tempo interditamos o diálogo sobre o bem morrer e criminalizamos a eutanásia, revela as profundas contradições e a hipocrisia que nos assombram. É a mesma sociedade que, de um lado, insiste em nos empurrar goela abaixo intervenções forçadas e desumanas, e de outro, simplesmente larga milhares para morrer à própria sorte. A gente prometeu que ia acabar de contar a história do Marcos. Então vamos lá. Ele estava nos contando do impasse com os médicos sobre o que fazer em relação à infecção no osso da coxa. Eu acho sempre que a primeira abordagem é sempre mais crítica, né? É a sugestão de um procedimento como se não houvesse alternativas, né? Depois eles foram te dando alternativas, uma vez que você se posicionou que não queria... Sim, aí a equipe paliativa, eu acho que interferiu no caso, né? A intervenção da equipe de cuidados paliativos, aliada à firmeza em não aceitar a amputação, mudou o rumo das coisas. A equipe de ortopedia acabou desistindo da cirurgia radical. Porque eles fizeram 3 conversas e aí desistiram, vendo que, enfim, eu não queria. E aí sugeriram fazer um tratamento com antibiótico, né? Uma coisa num período mais extenso, para ir acompanhando e vendo a evolução, né? E aí, no final das contas, eu não fiz nenhuma das cirurgias que eles proporam. Marcos saiu do hospital e continua tomando antibióticos. Mas a infecção continua aí, né? A infecção continua, continuo fazendo acompanhamento, ela é controlável com antibiótico. É assim em muitas condições crônicas. Não há uma cura, mas sim um controle que permite a vida. Escolhas que possibilitaram que Marcos continuasse vivendo de um jeito que faz sentido para ele, respeitando seus valores e sua própria definição de dignidade. O que é viver bem para você hoje em dia? É passar muitos momentos com a família, com os amigos, ter atividades culturais, né, e sociais, acompanhar a política, que é uma coisa que eu acho interessante, apesar de muitas vezes sofrer com isso, porque discordo de muitas coisas. Acho que é isso, é viver as variadas possibilidades que a vida traz, né? Mesmo com as minhas limitações. Viver bem não significa ausência de limitações, ausência de dificuldades ou ausência de dores. Viver bem significa ter a liberdade de construir um dia a dia com propósito e dignidade, cada um à sua própria maneira. Para finalizar, doutora Letícia, qual é o seu maior sonho para o futuro da integração dos cuidados paliativos na saúde mental do Brasil? E que passos precisamos dar para alcançá-lo? O meu sonho era que essa sementinha que a gente está fazendo hoje aqui exista com outras pessoas em vários outros lugares no Brasil inteiro. E que as pessoas falem cada vez mais sobre saúde mental.
e que as pessoas comecem a falar também sobre cuidados paliativos, para se aprender, se desenvolver, melhorar o cuidado, melhorar os equipamentos, melhorar a forma como as doenças são tratadas do ponto de vista da sociedade e da própria saúde, mas essas barreiras deixem de existir, sabe? Que o médico é só aquele cara sentado atrás do computador que pergunta meia dúzia de coisas e faz uma receita, e que o usuário entende que para receber um cuidado é ele receber uma receita ou receber um exame. Que essas duas partes mudem e que de alguma forma isso que a gente está fazendo aqui juntos hoje contribua para que as coisas mudem. Marcos também deixou uma mensagem final. O que você acha que a sua história pode trazer para outras pessoas que estiverem ouvindo a gente? Acho que mesmo, apesar das dificuldades da vida, ela vale ser apenas ser vivida. Apesar das dificuldades da vida, ela vale a pena ser vivida. E assim terminamos mais um episódio do Capscast do Gato Preto. Vivendo e aprendendo a viver até o último dia. Siga a gente na sua plataforma favorita, dê 5 estrelas e recomende pros amigos. A gente também tá no Instagram, @Capscast do Gato Preto. E se quiser escrever pra gente, é só mandar um e-mail, capscastdogatopreto@gmail.com. Todos os links estão na descrição. E deixa também seu comentário na plataforma onde você ouve. A gente adora saber o que você achou. Um grande abraço e até o próximo episódio. Enquanto isso, em algum lugar do inconsciente coletivo, mais precisamente onde as verdades mais profundas tiram um cochilo, a sala de descanso dos arquétipos. Olá, psicopompo. Quanto tempo não te vejo? Olá, velho sábio. Bom te ver por aqui. A jornada é eterna e o descanso um momento para integrar o vivido. Ai, precisa falar desse jeito? Ó, descanso. Não precisa posar de sabichão. Vou fazer um café. Seu amigo Freud já iria te perguntar do seu pai. Tá querendo se provar pra quem? Ah, Freud. Ajudei tanto aquele homem pra agora ficar ouvindo essas suas tolices. Ah, brincalhão? Você não! Muito boa eternidade para vocês, senhores. A alegria de vocês é contagiante. Ai! Ops, foi mal. É uma oportunidade aí para mudar seus hábitos. Café pode prejudicar o sono. Curador ferido. Também conhecido como arroz de festa. Falou em arquétipo, ele aparece. Sinto atrapalhar o descanso de vocês, mas temos dores a apaziguar. Chama o Freud aí de novo, que esse cara tem umas paradas pra resolver com o pai e a mãe. Vamos lá, curador. O dever nos chama.
Peraí, que eu vou contigo. Senão, você só fica querendo ditar regra. A pessoa precisa pensar, se perceber, questionar e decidir por si mesma. Ditar regra? Se eu fosse o roteirista, tinha escrito de outro jeito. Psicopompo, você só vai me dar mais trabalho. Mas tudo bem, a dialética nos move. Vamos! Deixa eu ver. A alma da vez é... Doutora Letícia Pacchioni, por aqui. Onde vocês acham que vão sem mim? Droga! Tava precisando mudar mesmo essa decoração cafona. Sem um pouco de caos, vocês são dois chatos sem criatividade. Vamos, psicopompo, aperta o passo. Não me deixem pra trás! A confusão é o primeiro passo pra verdade! Finge que não está ouvindo. Você acha que eu vou de Ançã ou de Santa Bárbara? Santa Bárbara, confia. Tem trovoadas no caminho. Tô chegando!